A paz do Senhor a todo o povo. Estamos aqui mais uma vez para nos alimentar do que é bom, se alimentar do alimento espiritual, da palavra do Senhor. E eu orando a Deus, Deus falava ao meu coração para dizer para todo o povo que está precisando de portas abertas, precisando de cura, precisando de libertação, precisando que familiares sejam libertos dos vícios, dos caminhos tortuosos. Deus, ele coloca uma palavra no meu coração, ou seja, Deus nos dá um recado, o que nós temos que fazer para que a nossa vida seja abençoada, para que a nossa família seja abençoada. Porque nós sabemos que todos nós, enquanto estamos aqui nessa terra, vamos passar por dificuldade, vamos passar por problemas. Quem não tem problema nesta terra? Qual é o ser humano? Todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Mas pela misericórdia de Deus, que são muitas e dura para sempre, o Senhor Jesus está sempre conosco, todos os dias. Os nossos olhos podem não estar vendo, mas nós podemos sentir Deus na nossa vida, nos abençoando, abrindo porta, entrando com providência naquilo que nós estamos precisando. O nosso Senhor Jesus está sempre conosco, todos os dias. Mas para que a gente tenha saúde, tenha paz, tenha amor, tenha uma vida abençoada, nós precisamos a cada dia estar obedecendo a Deus. Porque Jesus fala conosco todos os dias. Como Ele fala conosco? Ele fala através da palavra. Mas a palavra do Senhor não precisa, nós não podemos só ouvir e entrar num ouvido e sair no outro. Nós precisamos obedecer àquele que pode todas as coisas, aquele que tem o remédio certo, que se chama Jesus Cristo. Ele tem a solução para todos os problemas. Mas para que isso aconteça na nossa vida, Ele tem que falar conosco, nós temos que obedecer. Porque a palavra nos fala que quando a gente obedece, as bênçãos ela acontecem. Quando a gente obedece o que Jesus nos ordena a cada dia, a cada momento, naturalmente as bênçãos vão acontecer. A cura ela vai acontecer, a porta aberta, as portas abertas vai acontecer. Quando a gente obedece a Deus, as bênçãos correm atrás de nós. Não sou eu que estou dizendo, quem diz é a palavra de Deus. Quando a gente obedece, as bênçãos correm atrás de nós. Ou seja, quando a gente se esforça para obedecer a palavra do Senhor, a gente está obedecendo a Deus. E quando a gente obedece a Deus, naturalmente as coisas vão acontecer. É isso que quer dizer as bênçãos correr atrás de nós. Ou seja, nós vamos lutar no dia a dia, fazer o que tem que fazer, e Deus ele vai abrindo porta, Ele vai abençoando. Se nós estamos passando por um momento difícil no casamento, Deus ele vai abençoar, Ele vai mostrar o que nós temos que fazer. Nós temos que entender que Jesus está sempre conosco, Jesus nunca nos abandonou. E se Jesus nos abandona, nós estávamos perdidos neste mundo. Mas Jesus, Ele está conosco, Ele está sempre com a gente. E Ele está sempre falando, Ele fala através da palavra. Se você tem uma Bíblia em casa, no celular, você pode ler a Bíblia e você vai sentir Deus falando com você, falando ao seu coração. Se você está no trabalho, Deus ele está falando com você. É só você meditar na palavra do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor, meditar na lei, na palavra de Deus de dia e de noite. Nós temos que estar sempre meditando, buscando, estar ligado nos céus, estar ligado no Senhor. E Deus colocava uma palavra no meu coração, justamente para nós entender, porque Deus fala com você, fala comigo, ao mesmo momento. Então nós temos que entender que para nós ter a vida abençoada, portas abertas, cura, libertação, nós precisamos obedecer o que Jesus nos fala todos os dias, assim como Ele está falando conosco através do Espírito Santo do Senhor e fala conosco através da palavra de Deus. Então, Deus deixa um recado, ou seja, Deus nos dá uma receita que se nós aplicar na nossa vida, nós vamos ser abençoados sempre. Sempre que vier a dificuldade, porque sempre vem a dificuldade na vida do ser humano, sempre que vier a dificuldade, nós vamos ouvir, colocar em prática a palavra do Senhor e assim o milagre acontece. Quando a gente obedece o Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a situação difícil que nós estamos passando, só Ele pode resolver. E quando a gente dá ouvido a Ele, naturalmente acontece o milagre na nossa vida.
Então Jesus fala com você, fala comigo do que nós temos que fazer para que nós tenha a nossa vida, a nossa família abençoadas em nome de Jesus. E a palavra que Deus colocou no meu coração está no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43. Então Deus falando a respeito do amor ao próximo. Jesus ali no sermão do monte, no sermão da montanha, Jesus falando com os discípulos, ensinando para eles o que eles tinham que fazer para ser bem-sucedido naquela jornada. Ou seja, nessa jornada que nós temos aqui na terra. Jesus falava com o discípulo, fala hoje conosco. O que nós temos que fazer para que nós tenha a vida abençoada. Para que nós consiga receber do Senhor aquilo que nós estamos buscando. Porque se nós estamos buscando algo do Senhor e a gente não obedece a Deus, como vai acontecer? Mas se nós ouvimos a palavra de Deus, se nós praticamos a palavra de Deus, se nós obedecemos o que Jesus nos ensina, com certeza Deus ele vai abençoar. Ele vai abençoar. E o que mais o Senhor Jesus tem nos ordenado é o que vai nos dizer essa palavra. Em Mateus 5, versículo 43 diz assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus explicando a respeito da lei, a lei de Moisés, que estava escrito dessa forma: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí Jesus fala: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e vem chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, Jesus falando que o que Ele nos ordena é que nós venhamos fazer o bem, é que nós venhamos amar. Jesus fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Não podemos fazer ao contrário, porque a palavra já é muito clara, já é muito explicada, porque Deus, Ele manda chuva, Ele manda o alimento para todas as pessoas, seja bons, seja maus, aqui nessa terra, faça boas obras, faça más obras. Deus, quando Ele manda para todos. Deus não faz acepção de pessoas para abençoar, para alimentar. Se nós observar, a gente vai ver pessoas que fazem mal, pessoas que muitas das vezes estão no crime, pessoas que fazem coisa pesada, elas têm um alimento, elas têm um pão de cada dia. Então Deus dá tudo a todos. O que Jesus nos ensina é que nós temos que amar a todas as pessoas. Porque é muito fácil a gente fazer o bem às pessoas que estão sempre nos fazendo o bem. Mas não é fácil para o ser humano fazer o bem àquele que está maltratando, aquele que está odiando, aquele que está perseguindo. Mas é isso que Deus quer de nós. O que Deus quer de cada um de nós que está aqui na terra, independente de qual seja a religião que a pessoa ela venha a seguir, se ela crê em Deus ou deixa de crer, nós temos que sabermos que essa palavra é para todas as pessoas. É para o evangélico, é para o católico, é para todos aqueles que tem uma denominação, que tem uma religião, melhor dizendo. Nós temos que entender que essa palavra, ela é para todas as pessoas. Deus recomenda a todos nós, a todo ser humano, que nós venhamos fazer o bem até aquele que nos ofende, até aquele que nos persegue. Nós temos que amar. Jesus fala que nós temos que amar, nós temos que fazer o bem, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Jesus fala que assim é que nós se tornamos filhos de Deus, quando a gente pratica o bem, porque é assim que Deus faz conosco. Jesus, ele veio até essa terra, ele veio por amor. Deus enviou o único Filho, o unigênito, por amor de nós. Deus amou a cada um de nós, mesmo quando a gente não conhece a palavra, quando a gente não tem se entregue para o Senhor, se entregado para o Senhor de todo o coração, aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador de sua vida. É o que Deus quer de cada um de nós, que nós aceita Ele, que nós se entregue para Ele, que nós busca Ele a todo tempo. Mas muitas das vezes, quando a gente ainda não tomou essa atitude, mas Jesus está sempre nos amando.
nos amando. Aquelas pessoas que se encontram nas ruas, nas drogas, no crime, aquelas pessoas, Jesus não quer que aquelas pessoas morram. Jesus quer que elas se convertam, quer que se volte para Ele de todo o coração, porque Ele veio para salvar, Ele veio para dar vida. Então Jesus nos ensina que nós temos que ter amor, nós temos que amar as pessoas, e amar aqueles que nos fazem o bem, que estendem tapete, isso é muito fácil. Jesus mesmo ensina em outra passagem, Ele nos fala, que esforço nós estamos fazendo o bem somente aquelas pessoas que nos fazem o bem. Que esforço é que nós estamos fazendo? Por isso que Jesus fala que o reino do céu é tomado pelo esforço. E o esforço é de nós obedecer a Deus, fazer o que Ele nos ordena, o que Ele nos ensina. Então, quando a gente faz o que Jesus nos ensina, naturalmente a gente vai ver a mudança na nossa vida, porque assim nós vamos tocar o coração de Deus e assim as coisas vão acontecer na nossa vida. O que nós estamos buscando, nós vamos ver acontecer muito rápido. Por quê? Porque nós estamos se esforçando para obedecer a Deus, a Jesus Cristo. Porque Jesus fala que nós não temos que guardar ódio nem mágoa de pessoa nenhuma, independente do que tem nos feito, nós não podemos guardar mágoa. Nós temos que perdoar todo o tempo, a todo dia, aquelas más palavras, aqueles alevantes que a gente vê ao nosso redor muitas das vezes, no trabalho, em casa, muitas das vezes até na congregação. Mas nós temos que entender que quem está por trás de tudo isso é o Satanás. Por isso que Jesus não quer que nós odeiemos as pessoas, nem tenha raiva, nem guarde mágoa. Jesus nos fala, a palavra de Deus nos fala é que o amor lança fora todo medo, toda mágoa, todo sofrimento. Por isso que Jesus fala que nós temos que amar a todo tempo. Então essa é a forma de nós ter a nossa vida abençoada. Essa é a forma de nós receber a cura, receber os milagres. Essa é a forma, e não é segredo, porque a palavra do Senhor é revelada, a palavra do Senhor, ela está para todas as pessoas. A diferença é que tem pessoas que se esforçam para obedecer. Não é que é 100% certinho, que 100% só Jesus Cristo, mas tem pessoas que elas se esforçam para obedecer a palavra do Senhor, e outras não se esforçam, outras deixam entrar no ouvido e sair no outro. Mas somos nós quem provocamos um milagre de acordo com a nossa atitude. Por isso a palavra nos fala que a fé sem obra é morta. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. E Jesus nos ensina que nós temos que fazer o bem para nos tornar filho de Deus, porque o exemplo que a palavra nos dá é que Deus, Ele manda chuva, o sol, Ele manda tudo para todas as pessoas. Então, nós temos que se esforçar para obedecer a palavra de Deus, o que Jesus nos ordena. Obedecer ao Senhor. Assim as bênçãos vão acontecer naturalmente nas nossas vidas. E é o que Deus fala conosco. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando, em que área da sua vida você está passando por momentos difíceis, mas o que Jesus nos ordena neste momento, o que Jesus fala conosco aqui, agora, é que nós, só depende de nós mesmos esse milagre acontecer. Se você tem orado, se você tem buscado, entregado nas mãos do Senhor, essa situação difícil, familiar, filho, marido, esposa, passando por dificuldade, passando por momentos difíceis, então, vamos colocar essa palavra que Deus fala conosco neste momento, essa palavra do Senhor em prática. Vamos amar, em vez de nós odiar e dizer porque aquela pessoa está fazendo daquela forma, vamos fazer o bem, vamos tratar bem, porque quando a gente faz o bem, a gente toca o coração do Senhor. Esse é um dever de cada um de nós, de todos nós, é fazer o bem. Assim a gente vai ver as portas se abrir, a gente vai ver a cura chegar, a gente vai ver a transformação financeira, a transformação no nosso casamento, na vida sentimental. Vamos ver em todas as áreas quando a gente pratica o amor. Precisamos praticar o amor. Quando a gente se esforça para obedecer a palavra do Senhor, naturalmente a gente vai conseguir amar aquelas pessoas que nos ofendem, porque Jesus nos fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, muitas das vezes aquelas pessoas estão dando brecha para o inimigo. Mas se a gente não guardar mágoa, se a gente perdoar e amar, o Satanás ele vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal cai por terra, e assim é que nós recebemos as bênçãos do Senhor que Deus tem preparado. Deus tem preparado. Só depende de nós tomar posse. E para nós tomar posse, nós temos que estar na obediência da palavra do Senhor. Então esse é o recado que Jesus nos dá, que nós temos que amar, nós temos que obedecer a Ele, porque quando nós passamos por um momento difícil, Jesus está dizendo para nós, faz assim, ama, perdoa. Então é isso que nós temos que fazer a cada dia e a cada momento. E Deus ele tem
preparado, falado conosco de diversas formas. Deus fala conosco na palavra, Deus usa pessoas nas ruas, Deus usa pessoas pelas redes sociais. Isso é a misericórdia de Deus, que são muitas, que dura para sempre. Por isso nós não somos consumidos pela misericórdia de Deus, porque nós seres humanos, só a misericórdia do Senhor. E para que nós venha errar menos, não que a gente vai parar de errar, porque o ser humano é falho, nós somos falhos, não que nós venha ser certinho, mas para nós errar menos, nós temos que estar se esforçando para obedecer o que Jesus nos ordena. E o que Jesus nos ordena não é só agora, é todo momento, é onde quer que nós vá, nós temos que estar observando a palavra do Senhor, para que nós não venha cair nas ciladas de Satanás, porque Satanás ele não perde tempo não, ele arma uma emboscada atrás da outra, ele usa pessoas em casa, no trabalho, na rua, no mercado, na fila do banco. O inimigo ele usa pessoas, nós temos que observar para não cair nas ciladas do inimigo, nas ciladas de Satanás. E para que a gente não venha cair, nós temos que estar se esforçando, guardando a palavra do Senhor, praticando no dia a dia. Então só com amor nós vamos vencer, só com amor nós vamos ver as coisas acontecer. Então vamos amar, é isso que Deus fala conosco, é isso que Deus tem colocado no meu coração, que nós temos que amar independente de quem seja, não importa, vamos amar. Se nós conseguirmos viver desta forma, nós sabemos. Se nós conseguirmos viver amando, nós vamos se dar bem em todos os lugares. Onde nós chegar, nós vamos perdoar aqueles que nos ofendem. Então não vai existir lugar ruim para nós. Onde nós for, é lugar abençoado, porque a paz está conosco. A paz está no nosso coração. Jesus ele veio e passou por todo o sofrimento aqui na terra. Quem é de nós que passa nem 1% do que Jesus passou nesta terra, sendo o próprio Deus? Quem de nós, por mais difícil que estejamos passando, dificuldade na nossa vida, não vai se comparar com o que Jesus passou nessa terra, sendo o próprio Deus. Ele passou por amor de nós. Jesus não tinha precisão de passar por tudo aquilo para mostrar que Ele é Deus, mas é por amor de nós, Ele veio nesta terra, Ele se fez humano como nós, Ele sentiu as nossas dores, como diz a palavra, o que a carne sente, o que o ser humano sente, por amor de nós. Então, nenhum de nós, por difícil momento que esteja passando, não vai se comparar com o que Jesus se passou nessa terra, mas foi para nos dar exemplo que nós temos que suportar. E para nós suportar, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que se entregar para Ele. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que entregar nas mãos de Deus aquela situação e confiar, crer e viver em paz. Para isso nós precisamos estar sempre nos alimentando do que é bom. Por isso Deus tem preparado este canal, Deus tem preparado as redes sociais para entrar na sua casa, no seu trabalho. Então dê ouvido à palavra do Senhor. Mas para que a gente venha suportar, nós temos que se entregar para Jesus. Então se entrega para Jesus hoje, como único. Você que ainda não conhece, você que ainda não se entregou, você que ainda não congrega, você que ainda não se entregou por Jesus de todo o coração, busca Deus, busca a casa do Senhor, busca a casa de oração. Se une com os demais irmãos para poder buscar a presença, a face do Senhor, porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, como um único, suficiente Salvador das nossas vidas, a gente vê Deus falando com a gente nos mínimos detalhes. Porque Deus sabe do que está acontecendo com cada uma pessoa Deus sabe. Por isso, Deus usa pessoas, o Espírito Santo do Senhor, porque o ser humano não faz nada, nós não fazemos nada. Toda honra e toda glória é dada ao Senhor. O Senhor é quem nos usa, é quem fala através do ser humano. Deus é que usa pessoas para poder falar conosco, porque é Deus, toda honra e toda glória é dada ao Senhor. Então busca Deus, se entrega para o Senhor, aceita o Senhor como o único suficiente Salvador de suas vidas, e assim você vai ver sua vida sendo transformada. Você vai ver a todo tempo Deus falando e nos ordenando o que nós temos que fazer. Mas sem o amor nós não podemos fazer nada. Sem Jesus Cristo nada podemos fazer, diz a palavra do Senhor. Então se entrega para o Senhor de todo o coração, busca a Deus a todo tempo, em jejum, em oração, e ame, obedeça o que Deus fala, o que Deus tem falado conosco neste momento, o que Deus fala conosco sempre, porque Deus é bondoso e misericordioso. Então o que é que Jesus nos ordena? Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e sobre bons, e vem chuva sobre justos e injustos. Porque, aí continua, porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes?
não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os gentios também o mesmo? Portanto, sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, olha o que Jesus nos fala: sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Ou seja, a vontade de Deus é que nós venha melhorar a cada dia, a cada momento, porque perfeito mesmo só Jesus Cristo. Mas é a vontade do Pai, é que nós venhamos obedecer os ensinamentos dele, que ele nos ensina todos os dias, para que a gente viva em paz. Se a gente conseguir amar aqueles que se colocam como inimigo, se a gente passa a orar pelo aquele que vos persegue, me responda qual vai ser o lugar ruim. Não vai ter nenhum lugar ruim, nem no trabalho, nem em casa, não vai ter lugar ruim. Se a gente consegue botar em prática o que Jesus nos ordena, todo lugar que nós chegar vai ser bom, porque quando vier aquelas afrontas, a gente não vai bater de frente, a gente vai amar, a gente vai perdoar, a gente vai evitar aquela situação difícil, a gente vai fazer o que Jesus nos ordena. E a palavra nos fala que se a gente só saudar os nossos irmãos, Jesus fala, que demais nós estamos fazendo? Se só amar aquele que tem nos amado, que tem nos tratado bem, Jesus fala, que esforço é que nós estamos fazendo? Então, quando Jesus fala que para entrar no reino do céu é pelo esforço, o esforço é de obedecer o que ele nos ordena. Amar aqueles que vos perseguem, que nos perseguem, perdoar a todo tempo, estar de bem com todas as pessoas, independente qual seja a placa, qual seja a religião. Nós temos que amar a todas as pessoas, cumprimentar, tratar bem. Esse é o dever de todo ser humano. Isso é agradável ao Senhor. Então, quando a gente vive dessa forma, conforme Jesus nos ordena, aí é bem, isso é maravilha. Aonde a gente vai, a gente tem paz. A gente tem paz na nossa casa, no trabalho. Aonde a gente vai, a gente consegue ter aquela paz, porque a gente está obedecendo ao Senhor. Por isso a palavra nos fala que sem amor, sem fé, é impossível agradar a Deus. E o apóstolo Paulo nos fala que sem o amor pode ter todos os dons, é o que diz a palavra de Deus. Pode ter todos os dons, se não tiver o amor, não tem nada feito. Nada feito. Se não tiver o amor, nada é feito. Então, o que o Senhor Jesus nos ordena é que nós venhamos amar, independente de qualquer coisa, venha perdoar a todo tempo. Perdoar a todo tempo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, não regozija-se com a verdade, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, quando a gente tem amor, o amor é fruto do Espírito Santo. O amor é fruto do Espírito Santo. A palavra nos fala em Gálatas 5, que os frutos do Espírito Santo é paz, é amor, benignidade, bondade. Então nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito, ser cheio do Espírito Santo. Mas para nós ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos obedecer o que Jesus nos ensina a cada dia e a cada momento, assim como Ele tem falado conosco agora, neste momento Deus tem falado. Então nós temos que colocar em prática e assim nós vamos ver o sobrenatural acontecer quando nós obedecemos a Deus, a gente toca o coração de Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreve, envia para outras pessoas, porque assim todos os dias Deus tem uma mensagem, coloca uma mensagem no nosso coração e é compartilhado. Jesus fala, recebe de graça e de graça dá. Então se inscreve nesse canal, envia para todos os seus contatos, para que outras pessoas recebam esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fico todos na paz e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.